convidamos a doutora Ana Paula Graffi, que apresentará o tema Comunicação não violenta no ambiente de trabalho. Ana Paula Graffi é advogada, mediadora judicial nacional, instrutora de mediação judicial do Tribunal de Justiça do Paraná, instrutora de mediação extrajudicial, mediadora social e privada, facilitadora de círculos restaurativos e de comunicação não violenta. Por favor, com a palavra, doutora Ana Paula. Muito obrigada. Eu pedi para você. Boa tarde a todos, né? Antes de qualquer coisa. Eu vou trazer para vocês um pouquinho do que eu já levei da comunicação não violenta e de métodos autocompositivos para outras instituições, né? O Tribunal Regional Eleitoral do Paraná e de Rondônia, a Casa da Mulher Brasileira, a OAB daqui em São Paulo, Polícia Federal, Colégio, o nosso juizado aqui de violência doméstica e algumas universidades. E até o propósito também, principalmente nessas outras instituições, foi devido ao assédio, né? Com relação ao assédio. Já buscando através de uma comunicação mais clara, mais efetiva, para que existisse essa percepção e controle, né, dessa situação. Mas espera aí, qual a aplicabilidade da comunicação assertiva? Eu coloco assertiva, não violenta, né, porque uma completa a outra, na prevenção e no enfrentamento ao assédio. Aqui, para mostrar para vocês o seguinte, porque a comunicação assertiva, não violenta, eu vou começar a chamar daqui para frente de CNV, comunicação não violenta, ela vislumbra, ela visualiza essas questões, né, que nós temos percepções diferentes. Até foi abordado pela doutora Adriana aqui, e cada vez que ela falava, olha, eu vou fazer aquele gancho lá com a minha matéria, né? E também pela situação, eu gosto muito dessa figura aqui, né? Será que o que eu estou fazendo é bom, né? Às vezes ajudar é não ajudar. Uma vez me falaram isso, né? Às vezes ajudar é não ajudar. E aquilo ficou, né? Não fez muito sentido para mim. Depois eu comecei a entender, né? E a visão de mundo, a visão que você tem é sua mesmo, né? Você consegue identificar os seus condicionamentos? É algo bem difícil, né? Mas para a gente pensar a respeito disso, né? Até recentemente eu estava estudando uma palestra de uma psicóloga do Rio de Janeiro, Anete Guimarães, e ela falava bastante sobre violência e relacionou a violência que está muito presente entre nós com a questão da falta de empatia, né, e da coisificação. Essa palavra me chamou a atenção, coisificação, porque, inclusive, esse estudo que ela abordava na palestra dela falava sobre Viktor Frankl, falava sobre muitos psicólogos e universidades famosas dos Estados Unidos no estudo da violência. E isso me chamou muito a atenção. E ela falava a questão da empatia e da coisificação. E quando se fala em coisificação, eu lembro dessa figura ali, né? Por que eu estou vendo algo coisificado? Como é que eu não estou enxergando um ser humano? Como é que eu não estou enxergando uma mulher ali? Né? Ou uma pessoa, eu estou me sentindo acima daquela pessoa. Então, existe uma explicação, pelo menos por essa abordagem aí de Viktor Frankl, desse estudo, né? Que foi muito bem colocado pela Anete Guimarães. Tá? Bom, não sei se tem alguma coisa escrita lá em cima, acho que ficou um pouquinho para cima, mas dá para entender. Então, a comunicação não violenta, né? Essa figura aí traz de estudo, né, para nós. Muitas vezes nós falamos de forma violenta e não percebemos. E eu gosto daquele ali também, né, aprendendo a não ser, né, tão agressivo. E algo bastante importante, né, que você diz algo, mas você não sabe se a pessoa realmente entendeu o que você está falando, né? Tem um ditado que eu peço assim, quando eu vou em palestra, quando eu falo com as pessoas, pelo amor de Deus, joguem fora esse ditado. Eu sei o que eu falei, se você não entendeu, o problema é seu. Não, na comunicação não violenta isso não existe.
né? Você tem que checar se o que você está falando, aquela pessoa conseguiu entender de fato, né? E aí eu trouxe esses slides porque existe essa necessidade da comunicação ela ser exata, correta, você perceber com quem você está falando. E até eu vou trazer um caso aqui que eu resolvi no juizado especial que fala sobre isso, né? Um falou A e outro entendeu B, né? Aqui também mais um exemplo, né, de que você fala de um jeito, a pessoa entende de outro, né? Enquanto vocês estão olhando ali, vou tomar uma aguinha aqui, tá? É bem legal, né? Esse slide. Bom, e também o Marshall Rosenberg, que é o criador da comunicação não violenta, ele fala também muito da gente abandonar essa ideia de que os outros têm que adivinhar o que a gente está sentindo, né? Aqueles casamentos longos que a gente fala, você sabe o que eu gosto? Como é que você me põe cebola na comida? Né? Você está casado comigo há tanto tempo. Né? Então, abandonar a síndrome da mãe de Ná, né? Abandonar a síndrome da mãe de Ná. A gente tem que estar sempre observando, perguntando, né, para a pessoa, porque nós mudamos, por incrível que pareça, nós mudamos, né? Nem nossas células são as mesmas no final do dia, né? Bom, pessoal, então, já falando um pouquinho da comunicação não violenta, o pessoal fica assim, puxa, mas que negócio é esse? Que bacana, né? Tanta coisa diferente nessa tal dessa comunicação, mas o que é? Eu vou explicar para vocês rapidamente, através dessas figuras, um pouco da essência da comunicação não violenta, né? Então, ali, a capacidade de você se colocar no lugar do outro, né? A capacidade empática e a capacidade de ouvir, a escutativa que a doutora Adriana aqui trouxe também para nós, né? E a nossa capacidade em solicitar aquilo que queremos. Muitas vezes nós somos confusos naquilo que a gente quer, né? E, por fim, a gente conseguir também segurar um pouco a nossa forma de julgar as pessoas, né? Então, aqui é uma historinha da menina que estava com 2 maçãs nas mãos. A mãe chegou e falou, filha, me dá uma maçã. Aí a filha olhou para a mãe assim, mordeu uma maçã, mordeu outra maçã. A mãe, assim, fechou a cara, pensou, meu Deus, que educação que eu dei para essa menina, né? Mordeu a maçã antes de me dar a maçã. De repente, ela estica a mãozinha e fala assim, toma, mãe, essa aqui é a mais doce. Então, essa figura, eu gosto muito dessa historinha, porque ela mostra o quanto nós somos ligeiros, né, no nosso julgamento. A gente não espera nem outro falar. Não, nem venha falar que eu já sei o que você quer me falar. Né, já vem com essa baboseira, né? E nós fazemos muito isso. Né? Então, a comunicação não violenta, ela traz esse despertar. Né? Peraí, mas como é que eu estou me comunicando com as pessoas? Né? Será que eu estou ouvindo, de fato? Tenho 2 orelhas, cachorro também tem, boi também tem. Né? Mas eu estou ouvindo mesmo? Né? E essa capacidade empática aqui, vou falar dela durante essa palestra toda. Tá? E o bonito, né? Falar bonito da comunicação não violenta, é você conseguir fazer essa peneira. Né? Meu Deus, Ana, eu vou ter que fazer essa peneira? Olha, se você quiser conversar de uma forma clara e que você consiga se expressar e ser agradável também, né? Você vai ter que ter uma peneira aí, né? O que você quer dizer, o que você deve dizer e o que você pode dizer. Né? Até aqui, ó, você vê que o rapaz peneirou bem, né? É só aquela pontinha lá, né? Aqui, né, uma frase aqui de Krishnamurti, né? Observar sem avaliar é a mais elevada forma de inteligência humana. Acho muito profunda essa frase. Bom, aqui está o criador da comunicação não violenta, o Marshall Rosenberg. Ele nos deixou em 2015, é um psicólogo americano, e ele aplicou esse modelo de comunicação não violenta em mais de 60 países. Ali, alguns países que eu enumerei. E o legal do Marshall, agora vocês vão entender, ele utilizava, para explicar a metodologia dele, ele utilizava 2 bichinhos, né, para dizer assim, que quando você fala observando o passo a passo ou a filosofia da comunicação não violenta, você está falando com uma girafa. Mas por que uma girafa?
Porque a girafa é um mamífero terrestre que tem o maior coração. Então, é a linguagem que vem do coração, do sentimento. Né? Nós terminamos, a doutora terminou a palestra falando de sentimentos, daí eu já peguei o gancho aqui, encaixou, que foi uma beleza, né, doutora Adriana? Então, ele fala que ele sempre usava, inclusive, girafas, né, nas aulas dele, para adultos, tá? Não precisa ser criança, mas para criança melhor ainda, se você puder, né, trazer isso para as crianças também. E o lobo, né, no caso dele, ele chamava de chacal, que seria a nossa forma descuidada com a vida, né? A forma como a gente está acostumado a falar de qualquer jeito, sem pensar antes de falar, sem fazer aquela peneira ali que eu mostrei anteriormente. Aqui eu até coloquei que, muitas vezes, quando eu falo sobre comunicação não violenta, né, nos cursos de mediação judicial, extrajudicial, os alunos costumam aplicar a comunicação não violenta no mesmo dia. E eles falam, professora, deu certo. Né? Eu até falo, pessoal, quando não der certo, manda para mim, porque daí eu vou dando esses exemplos para as pessoas olharem para isso e falar, meu Deus, funciona. Né? Espera aí, mas funciona? Como é que funciona isso, então? Quero aprender. Para vocês entenderem também um pouquinho melhor, a comunicação não violenta, ela torna visível aquilo que está invisível. Né? Ou seja, ela torna o diálogo 2D em um diálogo 3D. É você enxergar além. Ana, eu quero aprender isso. Pois é, mas para você ficar forte, você tem que fazer exercício, né? Para ficar magra, tem que fazer regime. E se eu for aqui dar aula de natação para vocês, nadar é assim, ó. Vocês vão sair daqui aprendendo a nadar? Se eu só ficar ensinando vocês, ninguém vai, né? Você tem que cair na piscina para você treinar. Então, a comunicação não violenta, eu vou passar para vocês um pouco de como ela é aplicada, mas vocês precisam treinar. É uma opção. Você tem que falar assim, não, eu quero daqui para frente me comunicar melhor. Né? Então, aqui, um dos segredos, digamos assim, da comunicação não violenta, da CNV, é a escuta ativa, doutora Adriana, tá? A fala empática, identificar sentimentos e necessidades, e objetividade e clareza em mensagens, em formular pedidos. O que é a escuta ativa? O que é escutar profundamente? Aqui, essa frase, né, é esvaziar a nossa mente e estar ali para o outro. Né? Porque, muitas vezes, as pessoas estão conversando conosco e você está olhando a pessoa falando, mas você está assim, meu Deus, esqueci o feijão. Putz, eu não comprei pão ainda, daqui a pouco tem que buscar as crianças. Ai, meu Deus, eu ainda não despachei naquele processo. Né? Você não está prestando atenção. Né? A pessoa só está ali mexendo a boca e você não está escutando. Então, estar presente. Né? E eu digo que, muitas vezes, a gente não tem tempo para isso. Né? Meu Deus, eu estou atrasado, tenho tanta coisa para fazer. Mas, às vezes, eu tenho tempo, mas não tenho paciência. Eu tenho paciência, não tenho tempo. Eu tenho os dois, mas não tenho empatia. Então, essa combinação aqui, ela é quase na casa do milagre. Tá? Então, ninguém escuta ninguém. Tá? É muito difícil. A escuta ativa, ela tem essa premissa aqui. Eu posso não concordar com você, mas eu estou interessado em te entender. Mesmo que o que você pensa é diferente do que eu penso. Já numa escuta reativa, não existe pouca ou nenhuma empatia e é um diálogo de surdos. Né? Ana, mas, olha, eu sou uma pessoa bem bacana, eu sou uma pessoa religiosa, eu não sou uma pessoa violenta. Acho que essa palestra nem é para mim. Mas não é bem isso que o Marshall quis nos ensinar. Esse desenho aqui, eu vou mostrar para vocês como que a gente cai nessa armadilha sem perceber. Né? Então, aqui está o lobinho do Marshall Rosenberg, né? O chacal e a girafa. Então, o lobinho está lá, eu não consigo conversar com ninguém me escuta. Né? A raposa só fica me aconselhando, né? O gatinho só fica negando. Então, vamos passar isso aí para a nossa realidade. Alguém chega para você e fala assim, eu vou me divorciar. O que a gente faz? Você vai divorciar? Eu tenho um advogado ótimo para você. A gente já corre e dá um conselho, né?
eu estou tão triste que eu estou me divorciando. Ah, isso não é nada, você é tão bonita, você é jovem, você vai arranjar outro marido e rapidinho, né? Você nega o sentimento da pessoa, você não deixa nem ela sentir aquilo que ela está precisando sentir, né? Ou então você começa a perguntar, meu Deus, mas o que aconteceu? Ele te traiu, né? É isso mesmo. Então, a pessoa ela quer um espaço para ela, né? Ela quer um ombro, mas a gente não consegue. A gente começa a agir de forma violenta, a gente não percebe, né? Ou então começa a diagnosticar. Mas é claro que esse casamento não ia dar certo, né? Olha a raiz do cabelo branco aí, nem está pintando o cabelo, né? Está gorda, não faz exercício, né? Ou então você começa a falar de você, né? Um exemplo que eu gosto de dar é batida de carro. Alguém chega e fala assim, nossa, eu bati meu carro. O que a gente diz? Ah, eu também bati o meu. Nossa, perda total, mas o meu seguro eu tive 7 dias de carro extra, meu cara atravessou a preferencial. Quer dizer, eu já estou contando a minha história, que a minha história é muito mais legal que a do outro. A minha vida é muito mais interessante que a do outro. Eu não tenho tempo para o outro, né? Então, aqui, quando eu começo, eu pego exatamente essa figura aqui e levo para as aulas, as pessoas começam a raciocinar. Caramba, eu faço isso, né? Mas, veja, nunca é tarde. Que bom que vocês estão aqui, né? Daqui para frente dá para você pensar um pouquinho mais. Será que eu estou dando espaço para essa pessoa? Será que eu estou ouvindo de fato, né? Bom, agora, como eu acho que a escuta ativa ela é muito importante, e eu, por sorte, achei esse TED Talk do Dr. Dixon Chibanda. Tá? Ele é um dos 12 psiquiatras que atende 14 milhões de pessoas. Tá? 12 psiquiatras para 14 milhões. A gente tem um psiquiatra aqui por 10, né? Então, ele foi convidado para falar no TED Talk, e ele falou sobre a dificuldade, né? E como que ele lidou com isso lá na região dele, no Zimbábue. Zimbábue. Então, ele sempre estava sendo chamado, né? Olha, sua paciente está aqui, uma paciente tentou suicídio, teve êxito, a outra não conseguiu. E ele sempre sendo abordado e vendo o povo, né? As pessoas morrendo, ele pensou, meu Deus, eu preciso fazer alguma coisa pelo meu povo, né? E ele passeando lá entre as tribos, ele começou a observar que nas tribos tinham as vovós. E essas vovós, elas não abandonavam a tribo, elas não pegavam um navio para ir para os Estados Unidos e largar, né, o povo. Ele falou, já sei, eu vou trabalhar com essas vovós. Aí ele criou um projeto, que é o projeto Banco da Vovó. Então ele treinou, esse aqui é o primeiro grupo que ele treinou, tá? É um projeto internacional já. Ele treinou essas vovós para que elas realizassem a escuta ativa. E o número de suicídios diminuiu assim muito, tanto que virou um projeto internacional. Só através da escuta ativa, só estar ali para o outro, só você dar um espaço para a pessoa no seu momento, na sua vida, né? Então, veja, escuta ativa salva vidas, né? Meu Deus, é só escutar? É só escutar. Sem eu tentar consertar a vida da pessoa, não precisa. Sem eu tentar dizer por que ela está assim, não, só escute. Mas escute verdadeiramente. Tá? Então, quando a doutora Adriana falou, eu falei, eu vou falar comunicação não violenta, eu vou reforçar isso, porque nós que trabalhamos com a mediação, conciliação, nós percebemos o quanto isso faz diferença. Né? Um bom mediador, ele sabe o momento de fazer a técnica do resumo, o momento de validar o sentimento da pessoa, né? E, principalmente, realizar a escutativa, né? E segurar para que a outra pessoa que está ali também escute, né? O seu oponente, digamos assim, né? Então, o Marshall também diz o seguinte, que a comunicação não violenta, para você iniciar uma comunicação empática, você não pode atribuir culpa, reclamar, ameaçar, provocar sentimento de vergonha e exigência. Um exemplo, né, atribuir culpa. Eu vou ficar doente, porque eu fico te esperando de madrugada, você não chega nunca. Né? Você está atribuindo à pessoa a tua doença. Você quer dizer, não chegue tarde, eu te amo, eu tenho preocupação com você. Né? Mas o que você diz? Você está me deixando doente. Né? Eu ainda vou infartar. Né? Não aguento mais pedir para você tirar o chinelo do meio da sala.
né, reclamando ou ameaçando. Você vai com essa roupa? Nossa, fica longe, hein? Não vou ficar perto de você com essa roupa, não. Né? Qual é a mensagem que você quer dar? Olha, né, se você me permitir, eu gosto daquele teu outro vestido. Mas a gente não sabe fazer isso. A gente sabe, né, criticar, né, ou provocar o sentimento de vergonha, ou exigência. Homens têm que levar o lixo para fora. Por que você não levou o lixo para fora? Por que não trocou a lâmpada? Né? A mensagem é outra, mas nós falamos dessa forma. Então, o que o Marshall diz? Se você for fazer uma DR começando assim, esqueça, você já perdeu. Primeiro que a pessoa não vai te escutar. Né? Você já começou errado. Né? Você começou já com essas formas aqui que ele diz o seguinte, aqui você não vai ter uma comunicação autêntica. Você não vai falar como uma girafa. Né? Aqui, agora entrando um pouquinho mais na comunicação empresarial, comunicação entre grupos, né? É muito importante estimular o tímido com perguntas abertas. Né? Às vezes tem uma pessoa muito tímida lá, você tem que trabalhar com ela, acolher, né? Sensibilizar aquele que fala demais. Né? E o tempo certo. Esse tempo certo eu deixei aqui, pessoal, porque eu testei com meus filhos. Se você falar mais de 1 minuto, eles perdem a atenção. E eu testo quando eu faço também mediação. Né? Então, a conversa ela tem que ser ping-pong. É papaft, papaft. Né? Ela vai e volta. Porque se você ficar ali 2 minutos falando, você tá proferindo uma palestra. Você perde a conexão com a pessoa. Você tem que esperar o feedback. Né? E aqui o assunto que eu gosto, o pobre coitado que está me escutando. Né? Aqui também algumas frases que é muito comum, né, em grupos que elas apareçam e ocorram situações, até, por exemplo, o assédio. Né? Você perguntar julgando, você não acha que você exagerou? Né? Não se preocupe, isso não é nada, minimizando. Você tem que fazer o relatório hoje. Ignore o fulano, vai ser melhor, nem olhe para a cara dele. Ou você vai... Eu gostei dessa aqui, ó. Psicanalizar. Você deve ter algum trauma de infância. Meu Deus, como a gente escuta isso, né? Impor moral. Bons funcionários não se atrasam. Bons homens não fumam. Né? Ameaçar. Se continuar agindo assim, vamos ter que conversar. Você está errado. O que eu queria dizer era outra coisa. Deixa de ser teimoso. Faz aí o que eu te pedi. Então, vocês querem desfazer o negócio. Aqui já é um pouco mais trabalhando aqui negociação, né? E uma frase bem paternalista, vou dar um jeitinho nisso para você. Né? Então, pessoal, decidir o que não falar é tão importante quanto decidir o que falar. Né? E agora, passando um pouquinho mais adiante nas formas, na filosofia do Marshall com relação à comunicação assertiva não violenta, ele nos leva a ter coragem, tá, de abordar sentimentos e necessidades. Brené Brown, ela tem um livro que ela fala sobre sentimentos. Ela fez uma pesquisa durante muitos anos para descobrir por que um grupo de pessoas era extremamente feliz e o outro não era. E aí, nessa pesquisa dela, ela acabou descobrindo um ponto muito importante e que fez a diferença entre os grupos, que era a capacidade de você revelar sentimentos, a capacidade de você ser a primeira pessoa a dizer eu te amo, a primeira pessoa fala, puxa, que bom que você veio. Né? Então, ela chegou à conclusão que quanto mais você tem essa coragem, mais perto da felicidade você está. Né? Só que, num curso que eu dei, a gente faz alguns treinamentos, né, de conversas, utilizando a metodologia da comunicação não violenta, e teve um aluno que falou assim, prof, eu estou me sentindo muito vulnerável, eu tenho que falar sobre meus sentimentos, eu estou incomodado. Né? E eu falei, ai, que delícia, eu vou poder utilizar isso que ele está falando para explicar a matéria, né, a pesquisa da Brené Brown. Tá? Então, o Marshall também fala sobre a questão das necessidades. Né? E aqui eu trouxe a pirâmide de Maslow, né, aqui um pouco mais desenhadinha, aqui, colorida, mas o Marshall Rosenberg ele diz o seguinte, que todos os nossos conflitos,
E a violência, ela nasce de uma necessidade não atendida. E eu falei, não é possível isso. Não é possível, mas como assim? Então, quer dizer que a violência nasce de uma necessidade não atendida, necessidade da pirâmide de Maslow. Eu falei, eu vou ter que estudar isso aí melhor, né? E eu comecei a lembrar dos meus conflitos. Fiquei, poxa, mas é verdade, naquela época aconteceu isso porque eu tinha necessidade que não foi atendida. Eu não sabia nem estratégia para ter a minha necessidade atendida, né? Então, a questão, se ele fala que a necessidade é onde nasce a violência, né? Então vamos olhar para isso aqui, né? É importante olhar para isso aqui. Tá? Isso aqui é tudo do Marshall. E com relação a sentimentos, eu também vou dar minha sugestão de filme aí, que é o Divertidamente, né? Viu, doutora Adriana? A minha sugestão aí é o Divertidamente, né? Que fala sobre sentimentos, né? E até quando fala de sentimentos nesse desenho aqui, que nem parece para criança, eu já assisti várias vezes, amei, né? Mas ele aborda com maestria, sabe? Assim, a nossa construção, né? Psicológica. E aqui eu falando mais uma vez da pirâmide de Maslow, né? Justamente porque o Marshall falou que é daqui que nasce a agressão, né? E tanto que aqui em cima tem aqui, ó, a violência, a agressão, é uma expressão trágica das necessidades não atendidas. Então, estudando o Marshall, eu sempre foquei bastante na pirâmide de Maslow, né? Se ele descobriu o que é aí, então vou aí, porque eu trabalho com mediação, conciliação, e eu preciso ajudar as pessoas a resolver os conflitos. Eu ia fazer um exercício aqui, vou fazer. Tá? Tá meio desproporcional o público aqui, mas vou pedir para as mulheres responderem uma pergunta e os homens responderem outra, tá? Eu vou contar uma historinha aqui para vocês. Verídica. Então, faz de conta que eu sou essa pessoa, tá? Eu adoro meu irmão, sabe? Eu gosto dele, mas ele tem umas coisas que eu vou te contar. Eu lembro que quando a minha mãe era viva, ela ficava esperando por ele e ele dizia, já estou chegando, já estou chegando. E, às vezes, ele nem vinha. E eu olhava a minha mãe, esperando por ele, a gente não podia nem tocar na comida. E ele não chegava. Mas eu gosto dele, sabe? Mas ele tem essas coisas assim que eu não sei. Mas, olha, quando eu preciso de dinheiro, ele me empresta. Quando eu vou na casa dele, ele me trata muito bem. Mas ele não é muito bom, não é muito pontual. E ele fala que está vindo e não está vindo, ou fala que está chegando e demora 3 horas. Então, eu já não marco mais nada com ele. Simplesmente eu não marco mais nada, porque eu sei muito bem como ele é, com horários. Fechou a história. Então, vamos colocar aqui para as mulheres, tá? Qual é o sentimento que vocês conseguiram perceber nessa história? Não, vou pedir para os homens. Qual é o sentimento? O que ele está sentindo? Magoado? Mais algum? Mais algum sentimento? Insatisfação. Insatisfação. Mais? Decepção. Hã? Decepção. Decepção, decepcionado com o irmão, né? Obrigada. Agora, mulheres. Qual é a necessidade não atendida desse homem, é um homem, tá? Que gerou esses sentimentos que eles nos falaram aqui. Lembra do sentimento que eles falaram? Ele falou decepção. Quem está decepcionado necessita do quê? Hã? Atenção. Vocês estão vendo que quando a gente busca o sentimento, a gente consegue encontrar necessidade? Então, olha que sacada do Marshall, né? Espera aí, então, se o conflito nasce de uma necessidade não atendida, e para eu descobrir a necessidade eu tenho que encontrar o sentimento, então uma coisa leva a outra, né? E o legal do Marshall é que ele não falou, não explicou tudo isso numa linguagem de psicologia. Ele trouxe de uma forma para que todos nós pudéssemos aprender com ele, né? E isso ajudar, né, de uma forma ou de outra, situações de assédio, situações de violência doméstica, né? Então, vamos levar isso aí para frente, né? Se ele levou isso em mais de 60 países, né?
Então, quer dizer que funciona, né? Tem alguma coisa muito bacana aí para a gente estudar bastante. Aqui, até falando sobre esse mesmo caso que eu falei para vocês, né? Ele se sentiu desrespeitado, desvalorizado e enganado. Quem se sente desrespeitado tem necessidade de respeito. Respeito. Esse aqui está fácil, né? Quem se sente desvalorizado? Valorização. Quem se sente enganado? Hã? Quem se sente enganado precisa o quê? A verdade. Sinceridade, né? Eu coloquei sinceridade. Então, vocês estão vendo que quando você começa a prestar atenção num diálogo, seja do filho, seja numa mediação, seja durante uma audiência, preste atenção no sentimento das pessoas, porque aí você vai conseguir encontrar necessidade. Se você encontrar necessidade, você ajuda a pessoa a satisfazer aquilo que está incomodando e ajudar a resolver o conflito, tá? E o Marshall fala o seguinte: você dizer o que você não quer não ajuda você a obter o que você quer. Tá? Um exemplo aqui, ó. O Papai Lobo dizendo, para de cantar. Ele foi lá e parou de cantar, né? Mas ele foi lá e pegou o tambor dele. Então, pedir o que nós não queremos não ajuda a esclarecer o que nós queremos, né? Ou então, eu dou muito esse exemplo, né, em aula, quando o marido chega para a mulher e fala, o que você tem? Nada. Né? Fica com aquela cara de azedo assim, não tenho nada, né? Quer dizer, você falar isso não ajuda nada mesmo, né? Você tem que ter coragem, como diz a Brené Brown, né? Fale do teu sentimento, porque aí você vai conseguir chegar na tua necessidade e, por fim, você vai conseguir que aquilo venha para você e você se sinta melhor, né? Então, vamos lá. Olha aqui, ó, uma forma de pedir também. A esposa ligou para o marido e falou, querido, descasque metade das batatas e coloque para cozinhar. Então, saber pedir. E eu ficava pensando assim, né, o Marshall dizendo, a gente não sabe pedir. Eu falei, mas claro que a gente sabe pedir, né? Muitas vezes a gente não sabe mesmo pedir, né? Aqui, pessoal, eu vou pedir aqui auxílio técnico. Você vai passando. É que como o Marshall Rosenberg tinha as girafas dele, eu também tenho a minha, tá? E a girafa não é para criança, mas para criança também serve, né? Quem tem filho pequeno, neto, isso é uma boa forma de ajudar as crianças já desde pequenininhas a terem uma comunicação assertiva, não violenta, tá? Então aqui, né? Aqui é a girafa, tá? E se vocês tiverem oportunidade de entrarem no YouTube e escutar as palestras do Marshall, vocês vão observar que ele sempre usa esses bichos, né, esses fantoches, para explicar essa metodologia dele, né? Então, vamos lá. Aqui nós vamos falar com a fala do chacal ou do lobo, né, que é a fala descuidada, em desconexão com a vida, né? Você nunca lava a louça. Eu que faço tudo nessa casa. É assim que a gente fala, né? Mas daqui para frente vocês vão falar como girafa, porque vocês estão assistindo essa palestra, tá? Então, vamos lá. Eu lavei a louça a semana todos os dias. Então, veja, ela está relatando um fato. Ela está separando a pessoa do problema. Isso é uma técnica de mediação também, tá? Mas ela está... Só um pouquinho, volta. Não deixa eles descobrirem, não. Então, aqui, né? Eu lavei a louça essa semana todos os dias. Então, ela está relatando um fato, né? Sem culpar ninguém, sem dar voadora em ninguém, né? Pode ir, agora sim. Estou cansada por lavar a louça todos os dias. Então, ela está relatando o que ela está sentindo, né? Aí vem a necessidade, né? A pirâmide de Maslow. Eu preciso de colaboração para descansar ao final do dia. E aí, o final, o que é? Que a gente não sabe fazer? Realizar pedido. O Marshall fala, o ser humano tem dificuldade em realizar pedidos, né? Por fim, acho que podemos combinar que eu lavo e você seca, ou você tem alguma outra ideia? Tá? Então, pessoal, muito obrigada pela sua ajuda. É interessante, até tem mais uma girafinha aqui para inspirar vocês, vou deixar aqui. Essa daqui é da Ejude. É da Ejude essa aqui? Não? De onde que é? É da Ejude agora. Por isso que a Aliciane falou a girafa preferida, né? Então, a partir de hoje, vocês vão
quando forem falar algo em casa, né, ou em audiência, vocês vão lembrar. Puxa, parei. Necessidade, sentimento, separar a pessoa do problema, né? Isso aqui, para a mediação, tem um valor que vocês não imaginam o quanto nos ajuda a realizar as mediações e as conciliações. Tá? E uma coisa bem bacana também da comunicação não violenta, ela nos ajuda a dizer não e também a ouvir não. Né? É comum você ouvir as pessoas dizendo assim, eu tenho dificuldade em dizer não, tenho dificuldade em ouvir não. Né? Então, o que acontece aqui, só como exemplo, né? Então, a lobinha pedindo, vamos sair no cinema? Né? Ele fala não. Aqui ela chorando ali num mar de lágrimas, né? Você é um egoísta, você é um grosso, né? Aí vem a girafa em formato de boia para salvar essa lobinha aqui, dizendo para ela o seguinte, lobinha, quando alguém diz não para você, é porque essa pessoa está dizendo sim para ela, para alguma necessidade dela. E você tem que respeitar isso. É óbvio. Né? Não, mas tem que fazer o que eu quero. Mas aonde está escrito isso? Na Constituição? Né? Que tem que fazer o que você quer e depois a pessoa faz o que é bom para ela? Né? Então, você veja que simples. Né? E aqui, como é que eu vou dizer para alguém um não? Aqui tem um passo a passo. Ó. Então, o lobinho está chamando a girafa para passear. Né? Girafa, vamos passear? O que ela responde? Olha, Chacal, eu entendo que você quer ficar comigo, mas hoje eu fiquei sabendo que um colega meu faleceu, não estou bem, né? Eu preciso ficar em casa. Você não quer ficar em casa comigo? Vamos pedir uma pizza? Vamos fazer outra coisa? Né? Você explica para a pessoa esse não. Né? Não é só não e pronto. Então, você utiliza também a metodologia, a filosofia da comunicação não violenta para você falar o seu não. E aqui eu fiz esse quadrinho, só para deixar vocês bem perdidos mesmo, né? Porque eu coloquei aqui, né? Quando você vai agradecer, pedir desculpas, elogiar, dizer não, ouvir não, você pode utilizar os 4 passos, né, da comunicação não violenta, tá? Só que nesse aqui que eu não coloquei com concluir pedidos. Mas eu fiz assim, até porque muitos alunos vieram me perguntar, Ana, uma vez eu elogiei e a pessoa ficou brava comigo. Eu falei, você não leu o livro do Marshall, né? O Marshall fala muito sobre elogio. Porque quando ele terminava as palestras, as pessoas iam lá falar, adorei tua palestra, Marshall. E o Marshall falava, não, você vai ter que me responder com a metodologia de CNV. Você tem que dizer qual é o sentimento, qual é a necessidade que te preencheu, né? E aí sim você pode estar me agradecendo em profundidade, não superficialmente. Né? Aqui, só para falar de uns casos com vocês, eu tive no juizado, aliás, é muito comum no juizado a discussão entre vizinhos a respeito de cachorro, né, barulho. E eu utilizei só comunicação não violenta e eles conseguiram chegar a um consenso. Tá? Para vocês, porque eu sabia que o outro vizinho gostava de cachorro, né? Eu sabia disso. Então, falei, esse aí vai estar fácil, né? Porque quando um entende o amor do outro, né, fica bem mais fácil. Então, ali foi bem fácil. Mas esse caso aqui foi um pouco mais difícil. Esse rapaz, claro que é outro rapaz, mas eu achei essa foto aqui para trazer para vocês. Ele é um motoboy e ela é a cozinheira de um estabelecimento comercial. E aí ela estava com problema no casamento, né? E chegava no trabalho e falava para ele, meu Deus, meu marido isso, meu marido aquilo, meu marido, meu Deus, nem namorar ele quer mais. Nada. E aí, de repente, esse daqui foi para cima dela e tentou, né? Tentou transar com ela. E ela ficou horrorizada, tudo pararam lá no juizado. E os dois na minha frente, ali conversando. E eu falei, nossa, assédio sexual, né? Como é que eu vou trabalhar isso? Eu fiquei pensando, eu falei, vou aplicar as técnicas, né? Vamos lá. Escutativa, resumo, né? Validação de sentimentos, tá? Fui fazendo colocando as técnicas, né? E aí, chegou no momento que eles conseguiram conversar. E ele olhou para ela e falou assim, eu vou chamar ela de Maria, tá? Maria, eu vou te falar uma coisa. Eu gosto muito de você, eu sou muito teu amigo. E você estava sofrendo demais.
E assim, quando você falou que você não tinha carinho, que o teu marido não te procurava, eu podia dar isso para você, né? Agora, você podia ter me falado, porque, para mim, eu entendi que você estava pedindo para que eu suprisse essa falta. E ela falou, caramba, você entendeu tudo errado. Você entendeu tudo errado, porque eu sempre olhei para você como amigo, né? E eu fiquei assim, falei, mas será que isso tudo é verdade? Mas os dois se entenderam tão bem, né? Às vezes eu conto esse caso, as pessoas falam, não, eu estava lá, eu estava presente, eu vi a reação dele, eu vi a reação dela. Os dois saíram, fizeram um acordo e saíram de boa, né? Porque o mediador ele ajuda até um certo ponto. Depois ele trabalha o empoderamento das partes para que elas consigam resolver, né? E eles voltaram, continuaram a trabalhar juntos, tudo. Mas aquilo foi muito sincero, né? Então, esse trabalho, assim, as pessoas falam, mas será que a pessoa está falando verdade ou não? Para o mediador, a gente não trabalha com a verdade. Isso aí a gente deixa para os desembargadores, para os juízes, né? O mediador trabalha com composição adequada de conflitos, né? Faz com que as partes cheguem à decisão, né? Deixa eu só ver meu horário aqui. Eu até ia trazer está no meu horário já. Acho que já acabou também. Deixa eu ver aqui. Ah, tá. Comunicação não violenta para vocês. Já deu para perceber, né? Apesar de ter vindo aqui trazendo a comunicação não violenta para esse evento, falando sobre assédio, né? Discriminação, mas creio que vocês já perceberam o quanto vocês podem utilizar da comunicação assertiva, da CNV, na vida de vocês, na família, no trabalho, né? E tem vários aspectos, mas eu trouxe esse aqui que eu acho um dos mais importantes. Porque quando você começa a não só trabalhar a CNV, eu até penso assim que a CNV ela é um degrau para você começar o teu próprio autoconhecimento e até começar um caminho espiritual diferenciado. Não tem nada a ver com religião, né? Aí você começa a perceber muita coisa, você se abre para muita coisa. E, principalmente, quando eu conheço a minha escuridão, eu conheço a escuridão do outro, dizia Jung, né? Então, quando eu começo a perceber, me perceber e perceber o outro, eu já não sou mais ofendido, né? Olha aqui, ó, aqui está o chacal, né? E ele está lançando críticas, julgamentos. Essas figurinhas elas estão em francês, tá? E aí cai na mão da girafa, né? De uma pessoa girafa. Então ela sabe, né? A partir do momento que eu sou uma girafa, eu entendo que por trás dessas agressões existe uma necessidade não atendida, né? Então eu consigo entender o outro, eu consigo compreender com quem eu vivo, eu consigo compreender quem eu amo. Né? E dessa compreensão vem a conexão. Né? Ah, mas aqui eu vou ter que ter sangue de barata? Não é isso. É você compreender. Né? E até o próprio perdão ele nasce no solo da compreensão. Né? Então, quando você começa a compreender, você já começa a ter um relacionamento diferenciado. Né? E isso aqui eu estou falando mais a CNV para vocês, para a família de vocês. Tá? Eu tenho a escolha de ver as reclamações das pessoas que eu amo, que trabalham comigo, como um ataque, né, dirigido, ou como uma oportunidade de compreender o que se passa com você, ou seja, com as pessoas que convivem comigo. Aqui tem muito a ver com a moderna teoria do conflito, né? Que o conflito ele é uma oportunidade para você crescer, né, Liciane? A gente fala tanto, né, a moderna teoria do conflito, né? Que eu chamo até a teoria da lagosta, né? Mas a moderna teoria do conflito é maravilhosa. A partir do momento que a gente consegue passar essa ideia na mediação, na conciliação, as pessoas entendem, puxa, o conflito ele veio para me ajudar. Né? Que as pessoas veem o conflito como algo ruim. Eu preciso me livrar disso. Não! O conflito é que nem uma dor de dente. Se você está com dor de dente, pelo amor de Deus, vai no dentista, toma um anti-inflamatório. Não deixa aquilo ali virar, né, uma infecção generalizada. É um sinal de que você tem que olhar para aquele lado. Né? E reza a lenda que quando você
se divorcia de uma pessoa chata, o próximo marido, o próximo esposo é chato também. Porque enquanto você não aprender, essa situação vai se repetir na tua vida. Seja através de um casamento, seja através de amizades, seja através de um trabalho, né? Enquanto você não aprender essa lição, ela vai voltar na sua vida, de alguma forma ou de outra. Tá? Para quem quiser ler a respeito de comunicação não violenta, né, o livro do Marshall Rosenberg. Se você digitar no Google PDF, às vezes você encontra, tá? Mas é muito bom ter o livro, porque ele é maravilhoso. Né? Inclusive, as palestras do Marshall, quem buscar na internet, não sei se eu trouxe aqui as palestras. As palestras do Marshall são maravilhosas, porque teve uma pessoa que fez a dublagem. Então, você pode estar dirigindo e escutando completamente o livro do Marshall Rosenberg. Aqui, para finalizar, pessoal, essa mulher nasceu uma girafa. Porque aqui, ó, recém-habilitada, tenha dó, misericórdia, empatia, luz e não se irrite, senão eu fico nervosa e o carro morre. Gratidão eterna. Ela narrou um fato, né? Ela nasceu girafa, essa mulher nasceu girafa. Né? Ela fez um pedido, ela falou necessidade, ela falou nesse sentimento, e fez um pedido muito claro. Né? Quando eu vi isso, eu falei, meu Deus, isso aqui é ótimo para explicar CNV, né? Então é isso, pessoal. Eu fico muito contente, eu agradeço a oportunidade, né? Eu gosto muito de trazer esse ensinamento do Marshall Rosenberg. Foi tudo ele que inventou, tá? Não fui eu não, mas eu adoro falar sobre isso que ele deixou aí para nós, né? Para a nossa humanidade, tá bom? Muito obrigada. Agradecemos a participação da doutora Ana Paula Graffi e, encerrando o nosso seminário sobre prevenção e enfrentamento do assédio moral, assédio sexual e discriminação, gostaríamos de agradecer a presença e participação dos palestrantes, demais magistrados, servidores e convidados que vieram prestigiar esse seminário e também a todos que nos acompanharam pelo canal da EJUDE no YouTube. Desejamos a todos um ótimo final de dia. Obrigada.